A Letícia é do último ano do turismo, não é isso? Da UFPA. E ela vai falar um pouco sobre esse conjunto aqui, do Forte, do Museu de Arte Sacra. Depois nós vamos lá para o centro da praça, para ela falar da catedral, da praça. A gente faz um intervalinho de 10 minutos para hidratar com água de coco, né? É bom isso, né? Pois é. E aí depois a gente retoma, tem a fala lá do Carlos Rufel sobre a cultura alimentar amazônica. E essa tatá que eu vou apresentar para vocês, fica ali do outro lado, quem não conhece. Então, Letícia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, aqui nessa parada eu vou falar um pouquinho sobre o Forte, complementando o que a professora Gorete já falou lá no início do roteiro. Aqui é a Igreja de Santo Alexandre, Catedral da Sé, Praça Dom Frei Caetano Brandão e a Casa das 11 Janelas, tá? Nessa sequência, primeiramente o Forte. O Forte representou o marco na fundação da cidade de Belém, construído no século XVII, mesmo ano de fundação da cidade, 1616, sob o comando do Francisco Caldeira Castelo Branco, que era um capitão-mor português. Inicialmente, o Forte possui uma estrutura primitiva de madeira e de palha, e ele foi construído justamente para conter os ataques indígenas e também dos corsários ingleses e holandeses que frequentavam esse território. Ou seja, ele foi uma construção com o objetivo de fazer a manutenção desse território que estava em pleno processo de colonização portuguesa. Ele foi também um cenário de um momento histórico muito importante na história da nossa cidade, chamado Levante dos Tupinambás, que se situou ali entre 1617 e 1621. E foi um forte conflito armado que houve entre os indígenas e portugueses pela disputa do território. Então, nesse período, o Forte necessitou passar por um processo de reestruturação. Perdeu a estrutura primitiva de madeira e de palha e ganhou uma mais sólida de taipa e pilão. Ganhou maiores dimensões e também um novo nome, passou a se chamar Forte do Senhor Santo Cristo. Além desse acontecimento do Levante dos Tupinambás, ele também foi cenário de outro acontecimento histórico importante, que foi a Cabonagem, revolta popular datada entre 1835 a 1840. Nesse período, ele ficou totalmente descaracterizado das estruturas originais devido ao forte conflito armado, sendo que ele foi reconstruído e rearmado 10 anos depois, em 1850. Já em 1950, ele foi adaptado para abrigar os serviços da 8ª Região Militar. E 10 anos depois, na década de 60, 1960, foi tombado como patrimônio pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No século XIX, ele ganhou o nome Forte Castelo de São Jorge, ou Forte do Castelo, como popularmente é conhecido até hoje, né? Na década de 80, o IPHAN, já não serviço, mas sim Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez um processo de restauração do forte. Porém, foi durante a execução do projeto do Feliz Lusitânia, final da década de 90 para 2000, que o forte passou pelo processo de restauração mais significativo. E depois desse processo, ele ganhou uma aparência mais moderna e hoje é considerado um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Bem, aqui nós temos a Igreja de Santo Alexandre. Ela é uma igreja setecentista, ou seja, do século XVII, foi construída pela Companhia Missionária Jesuítica, tá? E ela contém um acervo diversificado, que foi, digamos, produzido pela mão de obra indígena da época. Você percebe que ela tem características não europeias, como comumente eram feitas as esculturas, mas sim mais traços indígenas. No final do século XVIII, essa igreja ela passou a abrigar a sede do bispado, sendo que a parte de baixo era destinada ao seminário episcopal e os demais compartimentos funcionavam como depósitos de armamentos e munições de guerra. Ainda no final do século XVIII, a igreja passou para a responsabilidade de outras irmandades religiosas, como a Irmandade de Santo Cristo do Forte e também a Irmandade da Santa Casa. Em 1998 foi inaugurado o Museu de Arte Sacra e ele é composto por um acervo diversificado. Contém imagens e peças que datam desde o século XVII ao século XX, sendo essas peças sacras que foram doadas por outras igrejas do estado e também composta por peças da própria Igreja de Santo Alexandre.